Glória a Deus, oh, aleluia. Vou ler aqui uma palavra que está em número capítulo 21, versículo 5 ao verso 9. Aleluia. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Aleluia. Versículo 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpente ardente que mordera o povo, e morreu muito povo de Israel. Verso 7. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Verso 9. Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Aleluia. Glória a Deus. Amados, o povo murmurou, no deserto. Falou para Moisés: por que tirasse nós do Egito para morrer nesse deserto onde não tem pão nem água? Então Deus vai e manda serpente e manda o povo. O povo começa a morrer, e morreu muito povo, como a própria palavra está dizendo aqui. Então o que aconteceu? O povo vai a Moisés e fala para Moisés: havemos pecado falando contra Deus e contra ti. Ora a Deus para que tire de nós estas serpentes. Ore a Deus que tire de nós estas serpentes. Moisés orou pelo povo a Deus. Deus manda Moisés fazer uma serpente. Moisés vai e faz uma serpente de metal e põe nessa haste. Então, quando alguém era mordido, ia até onde estava essa haste, olhava para aquela serpente de metal e ficava vivo. O povo se arrependeu. No versículo 7, o povo se arrependeu. E quando eu vejo que esse povo se arrependeu, eu me lembro de Simão, quando ele ofereceu dinheiro para Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 20, onde fala, o povo de Samaria, Então, o evangelho de Samaria, ou seja, então, quando Simão ofereceu dinheiro para Pedro, quando ele viu Simão pôr a mão na cabeça dos apóstolos e o Espírito Santo, ele estava recebendo o Espírito Santo, Simão foi e ofereceu dinheiro para Pedro, pedindo que Pedro vendesse para ele daquele dom. Pedro vai e fala para Simão o seguinte: que ele tivesse cuidado, que o dom de Deus não se alcançava por dinheiro. Então, novamente, Pedro fala para Simão, novamente, que ele não ia ter parte nem sorte naquela palavra que estava sendo pregada, até para o próprio Simão. Porque Simão também ia receber esse Espírito Santo a partir do momento que Pedro colocasse a mão na cabeça dele. O que é que Pedro fala para Simão? Em Atos dos Apóstolos, a partir do verso 20 ao verso 23. Que ele se arrependesse, que porventura poderia ser perdoado o pensamento do coração de Simão. E lá no versículo 23, é o que aconteceu aqui com os israelitas, aconteceu com Simão. Simão vai a Pedro e pede para Pedro que ore a Deus por ele, para que nada do que Pedro disse viesse sobre Simão. Amém? Mesma coisa aqui foi os israelitas.
No versículo 7, o que é que ele diz? O versículo 7 fala: pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes, meus amados. Foi isso. Moisés orou. Deus ouviu a oração de Moisés. Então, o que é que acontece? Ele vai e manda Moisés fazer uma serpente e colocar na ponta de uma haste. Colocar naquela haste. Ou seja, e Moisés fez essa serpente e colocou lá. Então, o povo, quando alguém era mordido por alguma serpente, ia até essa haste, olhava para aquela serpente que estava lá e ficava vivo. Aleluia. Meus amados, Deus é bom o tempo todo, mas e o tempo todo ele continua sendo bom. Mas a gente tem que pensar bem antes de abrir a boca para ver o que é que vai falar. Aleluia, que Deus nos abençoe. E até o próximo vídeo. E antes de tudo, né? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Amém?